Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 28 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 8, titulado Emancipação da Alma. E nós estamos na questão 402, é uma das maiores respostas do Livro dos Espíritos, e logo depois nós teremos o comentário do professor Denizar, em torno da resposta 402, sobre a emancipação da alma. Vamos orar? Odila, vem orar para a gente. Mestre amado Jesus, é com um sentimento de alegria que nós te agradecemos a oportunidade de chegarmos até aqui e de estudarmos, Senhor, essa obra divina que Tu nos concede para o entendimento, Senhor, de nossa vida, do nosso interior, de conseguirmos, Senhor, aprender a fazer a vontade de nosso Pai. Pois, Senhor Jesus, Tu nos deste nos dar o exemplo de como seguir o verdadeiro caminho para a felicidade. Nós agradecemos aos amigos espirituais responsáveis por esta tarefa. A nossa querida irmã Conceição, que tanto tem se desempenhado, Senhor, para nos auxiliar no estudo da noite de hoje. Nós te pedimos as bênçãos, Senhor, para todos nós aqui presentes, do plano físico, do plano espiritual, e que possamos ficar atentos, que possamos respeitar esse momento, nos esforçando para que os nossos pensamentos sejam, Senhor, estejam em exercício para adquirirmos a verdade divina. Graça te damos, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Continua ainda a resposta em torno da pergunta: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Então, falando da liberdade do espírito no momento do sono. Então, todos têm a mesma liberdade? Todos vão para colônias espirituais? Não. Estudamos a semana passada que a grande maioria fica onde? Aqui. Sai do corpo e permanece às vezes dentro da casa, permanece às vezes, vai buscar o local que gosta de estar, mas sempre muito aqui terra a terra, tá bom? Tamo junto? Ele diz assim: por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar entre vós. É interessante isso aqui, porque nós, quando o espírito superior encarna na terra, encarna no corpo, ele está aprisionado a um corpo físico, submetido à fisiologia de um corpo humano. Mas ele tem esse momento do sono, que a gente vai falar ali de uma certa liberdade, e diz aqui os espíritos. É por isso que os superiores aceitam, porque eles têm esse momento de liberdade durante o sono. Imagina se não tivesse. Ficar direto aprisionado a 5 sentidos. Porque nós temos que entender que o nosso corpo físico é uma forma animal. A nossa vida orgânica é uma vida animalizada. O seu gatinho come?
Você também come. O seu gatinho dorme? Você também dorme. O gatinho procria? Você também procria. O gatinho trabalha? Trabalha, você também trabalha. Sim, o gatinho trabalha. Ele tem que matar as baratinhas, os ratinhos, qualquer inseto. Ele passa o dia todinho vigiando a casa. Cachorro nem se fala, principalmente se for o Bob Marley. Ele avisa, ontem no Evangelho ele estava terrível, ele e o Bob Marley, ele e o Simba, né? Eu digo, ai, misericórdia, Senhor, tomando conta, porque eles são donos da casa e da rua. Ninguém pode parar na frente da casa. Então, isso é um trabalho, eles estão ali prestando serviço dele de cão de guarda, né? Então, eles estão ali reparando, não pode chegar ninguém, é um trabalho. Então, o que nós temos que entender é que a vida humana, ela é uma vida ainda voltada muito à animalidade, que nós precisamos viver a experiência e estamos desenvolvendo a espiritualidade, tá? Então, entendeu quando o Espírito aqui respondeu a Kardec, que é por isso que o Espírito Superior aceitam encarnar na Terra? Aceitam por quê? Porque tem esse período noturno em que eles podem respirar. Imagina você estar num escafandro, aquela roupa de mergulho, aquelas antigas, aquelas coisas de ferro, né? O cidadão ficava assim. Imagina você passar uma vida inteira mergulhado naquilo. Então é mais ou menos isso quando a gente se reveste desse corpo físico. Entendeu? Quis Deus que durante o seu contato com o vício, né, o contato com a terra, os vícios da terra, eles pudessem retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, já que vem instruir os outros. Então, ou seja, lembra da Alcione? Vamos pegar a Alcione para a gente entender. Ela é um espírito superior? É, no livro Renúncia. É. Então, ela iria mergulhar na carne e viver com os vícios da humanidade, correndo o risco de se contaminar. Ela, por pouco, não escorregou. Mesmo sendo um espírito superior, só o espírito puro não erra mais, que é o espírito da primeira ordem, tá? O espírito puro, que não é nem um Cristo, o Cristo já está acima do espírito puro, não está nem dentro da escala de Kardec, tá bom? Só o espírito puro, mas o espírito superior, ele pode sim, ele não regride, mas ele pode em uma prova, por exemplo, vamos pegar o Alcione. Estava na programação dela casar? Não. Mas lembra que aos 16, 17 anos, porque aí ela está lidando com os hormônios, ela está lidando com uma sociedade, ela está lidando com uma cobrança, ela está lidando com uma carência, é uma condição humana. A carência afetiva é uma condição humana. Então apareceram jovens para ela casar, ela não poderia ter ali arrumado uma encrenca? Entendeu? Poderia ter mudado toda a história dela. Então é nisso que a gente fala. A moral que ela conquistou, isso ela não vai perder. Isso aí é dela. Mas ela poderia arrumar provas que ela não tinha necessidade de passar. Porque afinal de contas, casamento é uma prova. Casamento não é fácil para ninguém, só no filme, que é lindo. Mas é um filme, não é real. São frases gravadas, espaços. Como é que eu posso ver um filme e achar que eu posso viver na minha vida isso? Nem os artistas na vida pessoal deles, eles vivem. Lembra da Julia Roberts? Uma linda mulher. Quem não quer o Richard Gere, né? Um homem maravilhoso, que leva a gente numa loja, escolha tudo que você quiser, né? Ah, pronto. A vida pessoal dela é muito triste. Então nós temos que entender que filme é uma gravação, não é a realidade. Então casamento é uma prova. E para muitos é expiação mesmo. Não é fácil. Nós não somos contra o casamento em hipótese alguma, porque eu digo que aos olhos de Deus é o casamento, é a célula base para o desenvolvimento de uma sociedade. A gente vai ver aqui no livro dos Espíritos, se o homem abolisse o casamento da sociedade, o que os Espíritos respondem? Vocês iriam voltar à barbárie. Então, a família ela é uma base. O que eu estou aqui a questionar é a forma com que a gente olha para isso. Mas é isso
né? A forma com que nós idealizamos. Por isso é que hoje nós temos um alto número de separações. E quem está sofrendo as consequências disso são os filhos. Que a gente quer que sejam pessoas normais, maravilhosas, equilibradas, como se ela não tem uma base familiar. A mãe hoje está com um, amanhã está com outro. É uma troca de parceiro. O pai hoje está com um, amanhã está com outro. É uma troca de parceiro. A criança, o jovem, o adolescente não tem uma base. Aí fica difícil. E você quer ter estrutura? Não tem como o jovem ter estrutura, a criança ter uma estrutura nessa rotatividade que nós estamos fazendo de parceiros e parceiras dentro da nossa casa. Então, esses espíritos nobres, eles dizem assim, quis Deus que durante o seu contato com o vício, agora nós já entendemos, Alcínio estava em contato com os vícios? Estava. Eles, esses espíritos superiores, pudessem retemperar-se na fonte do bem. Em que momento que eles vão retemperar? No momento do sono, né? Reabastecer mesmo, reabastecer. Porque você imagina o que é, vou usar a forma muito pesada. Imagina você, um enfermeiro dentro de um centro psiquiátrico, lá no início do século XX. Como eram tratados os irmãos adoecidos. Imagina você ali dentro como enfermeiro. Agora imagina você ali dentro sem folga, sem sair direto. Você não vai surtar? Entende? Então imagina esses espíritos superiores habituados a viver com espíritos saudáveis, nobres, e de repente conviver com doidinho, porque a gente é doidinho, diariamente, constantemente, sem poder respirar com alguém que fale o mesmo idioma, que tenha o mesmo sentimento. Entendeu? Então é por isso que eles aceitaram, né? Porque tem esse momento, que eles dizem, por isso que eles falam recreio. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrarem em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. E qual é essa libertação? A morte física, a desencarnação. Esse é o momento, a libertação para eles. Porque o que acontece? Esses espíritos nobres, eles não carregam vício. Eles vão lidar com o vício, mas eles não carregam vício. Então, o que mais nos atemoriza em relação à morte é porque a gente sabe que vai ter que prestar conta. Entendeu? Aí a gente fica meio que apavorado. Mas tem também um outro ponto, que é o instinto de conservação, que nos é dado, que a gente precisa, realmente a gente precisa cuidar do corpo. Quanto mais tempo nós passarmos aqui, mas verdadeiramente nos aprimorando, então isso está valendo a pena. Mas estarmos aqui na Terra, prolongando a vida para continuar fazendo as besteiradas que nós fazemos, só estamos nos comprometendo mais e mais ainda. Tá dando para entender? Tá claro? O sonho, não é o sono agora, já é o sonho, já está dormindo, já está babando, já desligou. Aí vamos falar agora do sonho, né? O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Então vamos pegar a obra Missionário da Luz, vamos pegar a reencarnação de Segismundo. Quando o Adelino dorme, ele sai do corpo, ele vê quem? Segismundo. Ele está ali, ele emancipou, só sai do corpo, ele não vai para a colônia, ele está ali dentro da casa. Porque o Segismundo já está ali aguardando o processo da reencarnação dele. Qual é o primeiro movimento? Então, ele aciona nele a lembrança que ele tem de Segismundo. Porque Segismundo, em reencarnação anterior, matou Adelino. Então, quando ele só vê, o Segismundo não faz nada, não agride, ele, por sinal, até estende a mão pedindo perdão, pedindo socorro. Mas quando o Adelino volta para o corpo, que ele acorda, ele diz, sonhei com um homem mau, né? Querendo me agredir, eu tinha a impressão que ele queria me matar. Mas em nenhum momento o Segismundo fez isso, são as lembranças que ele carrega, entendeu? Mas ver Segismundo aciona nele, né, o gatilho para as suas lembranças do passado, entendeu?
Vocês entenderam isso? Então, muitas vezes, a gente, no mundo espiritual, a gente vive algumas situações, quando a gente volta para o corpo, a gente transforma em imagens, conforme os nossos sentimentos e as nossas lembranças. Tia, isso é uma regra? Não necessariamente. Sabe aquela hora que o sono já acabou e que tu tá com preguiça e bromando na cama, que vem aqueles sonhos atropelados? Aquilo ali é o que está no teu consciente e subconsciente. Já não é mais, difere, tá bom? Ficou claro isso? É aquele que você acorda, você acordou realmente, aí vem umas imagens, umas situações, um pesar ou uma alegria muito grande, dependendo do que você viveu no momento do sono, que vai proporcionar um sonho. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo que vistes. É que não tendes a alma no pleno desenvolvimento das suas faculdades. Vamos pegar isso aqui para a gente entender. Eu aqui estou dormindo, botei. Eu, espírito, saio. Aonde que está a máquina cerebral? Aonde está a máquina cerebral? No corpo. O corpo não ficou dormindo? Máquina cerebral está lá. Eu, espírito, fui, vivi acompanhado do meu corpo perispiritual, que também tem um organismo cerebral, que também tem esse organismo, modelo organizador biológico, e ele está registrando, ele está vivendo. Quando eu, espírito, volto para o corpo, que eu acoplo novamente, a máquina cerebral, ela não consegue decodificar tudo que o espírito viveu. Então, às vezes, ela transforma em uma imagem, mas ele tem essa dificuldade de decodificar o que o espírito viveu. Por conta do quê? Por conta da densidade do corpo físico. O nosso corpo físico ainda é muito mais espiritual ou material? Entendeu? Então, ele não consegue decodificar. Fale, Cecília. Nesse deslocamento, o perispírito acompanha sempre? O espírito, sempre, sempre. Não existe espírito sem perispírito. Entendeu? Que é o organismo, é o modelo organizador biológico, o corpo perispiritual. Quando nós dormimos à noite, a gente faz esse movimento inconsciente, a gente não tem consciência do que está fazendo. A máquina cerebral, ela não registra. No caso do desdobramento, a pessoa faz consciente, ela sai do corpo, mas não é que ela diz, vou sair do corpo, ela sai do corpo, ela olha, ela vê o corpo físico dela deitado e ela passa a ter um contato com o mundo espiritual. É um fenômeno anímico, porque é da própria alma, entendeu? É um fenômeno anímico, ele vai chamar lá do médio também, sonambúlico também, entendeu? Quando é um sonho recorrente, nós temos aí um leque. Então, pode ser algo que você viveu no passado? Pode. Pode ser algo que você vai viver no futuro? Pode. Pode ser algo do presente que tu carrega medo, algum trauma, algo também pode. Então é por isso que nós temos que cutucar isso daí, né? Fazer o que a gente chama de anamnese, né? Vamos ver, vamos avaliar, vamos ver o que sente, entendeu? Então a gente não pode dizer que tudo é espiritual, porque às vezes não é. Então tinha que questionar, avaliar, anota o sonho, quando que você sonhou, o que aconteceu naquele dia, naquela noite, entendeu? Para você ver se isso não é um gatilho para que esse sonho venha novamente, entendeu? Por exemplo, no caso do livro Missionário da Luz, todos os dias ele tem sonhado com esse assassino. De um tempo para cá ele tem sonhado. Mas ele está sonhando por quê? Então foi de um tempo, porque Segismundo está dentro da casa. Então, gente, quando a gente fala de mente humana, quando a gente fala de espírito, a gente nunca pode dizer é isso. Olha, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, ou pode ser isso. Mas já se taxar é isso, não tem como. Só sentando e vamos conversar sobre isso, vamos pesquisar. O próprio Kardec dizia isso. Nós temos que pesquisar. Vamos pesquisar para a gente poder saber o que pode ser. Então, tudo que nós vamos levantar são hipóteses, mas ninguém está batendo o martelo. Antes de orarmos em agradecimento,
Vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Imagina você estar no escafandro, aquela roupa de mergulho, aquelas antigas, aquelas coisas de ferro, né? O cidadão ficava assim. Imagina você passar uma vida inteira mergulhado naquilo. Então é mais ou menos isso quando a gente se reveste desse corpo físico. Só o espírito puro não erra mais, que é o espírito da primeira ordem. Não é nem um Cristo. O Cristo já está acima do espírito puro, não está nem dentro da escala de Kardec. Nós não somos contra o casamento em hipótese alguma, porque eu digo que aos olhos de Deus é o casamento, é a célula base para o desenvolvimento de uma sociedade. A gente vai ver que no livro dos Espíritos, se o homem abolisse o casamento da sociedade, o que os Espíritos respondem? Vocês iriam voltar à barbárie. Então, a família ela é uma base. O que eu estou aqui a questionar é a forma com que a gente olha para isso. Né? A forma com que nós idealizamos. Por isso é que hoje nós temos um alto número de separações. E quem está sofrendo as consequências disso são os filhos. Que a gente quer que sejam pessoas normais, maravilhosas, equilibradas, como se ela não tem uma base familiar. A mãe hoje está com um, amanhã está com outro. É uma troca de parceiro. O pai hoje está com um, amanhã está com outro. É uma troca de parceiro. A criança, o jovem, o adolescente não tem uma base. Aí fica difícil. E você quer ter estrutura? Não tem como o jovem ter estrutura, a criança ter uma estrutura nessa rotatividade que nós estamos fazendo de parceiros e parceiras dentro da nossa casa. O casamento é uma prova. O casamento não é fácil para ninguém, só no filme, que é lindo. Mas é um filme, não é real. São frases gravadas, espaços. Como é que eu posso ver um filme e achar que eu posso viver na minha vida isso? Nem os artistas, na vida pessoal deles, eles vivem. Esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. E qual é essa libertação? A morte física, a desencarnação. Esses espíritos nobres, eles não carregam vício. Eles vão lidar com o vício, mas eles não carregam vício. Então, o que mais nos atemoriza em relação à morte é porque a gente sabe que vai ter que prestar conta. Entendeu? Aí a gente fica meio que apavorado. Mas tem também um outro ponto, que é o instinto de conservação, que nos é dado, que a gente precisa, realmente a gente precisa cuidar do corpo. Quanto mais tempo nós passarmos aqui, mas verdadeiramente nos aprimorando, então isso está valendo a pena. Mas estarmos aqui na Terra, prolongando a vida para continuar fazendo as besteiradas que nós fazemos, só estamos nos comprometendo mais e mais ainda. A máquina cerebral, ela não consegue decodificar tudo que o espírito viveu. Então, às vezes, ela transforma em uma imagem. Mas ele tem essa dificuldade de decodificar o que o espírito viveu. Por conta do quê? Por conta da densidade do corpo físico. Quando nós dormimos à noite, a gente faz esse movimento inconsciente. A gente não tem consciência do que está fazendo. A máquina cerebral, ela não registra. No caso do desdobramento, a pessoa faz consciente, ela sai do corpo, mas não é que ela diz, vou sair do corpo, ela sai do corpo, ela olha, ela vê o corpo físico dela deitado e ela passa a ter um contato com o mundo espiritual. É um fenômeno anímico, porque é da própria alma, entendeu? É um fenômeno anímico, ele vai chamar lá do médium também, sonambúlico. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje
E agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais uma oportunidade de estudo que nos foi dada. Graça te damos, Senhor.